Ataque de drone. Ataque de drones. Ajuda, por favor. Ataque de drone. Yanibir Sul. E o que observas no início? Vamos elaborar uma espécie de síntese deste último mês de novembro. É o início do mundo. Pura pirataria e terrorismo pelo que é obviamente o melhor FDP que a Europa já teve. À exceção de Hitler, claro, pela Ucrânia e, obviamente, é bastante provável que tenha sido realmente orquestrado por entidades como o Reino Unido, principalmente o MI6 e a França. Essas pessoas não sabem o que é a guerra, não sabem como lutar nela, não compreendem a situação real em torno do que podemos definir como a estratégia militar e a arte operacional. Eles não entendem a primeira coisa sobre isso no King's College e, sabe, nas academias de Estado-Maior, seja em França, nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Então, o que resta? Vamos fazer terrorismo. Vamos, sabe, explodir o tráfego comercial. E é isso que eles estão a tentar fazer. E deixe-me explicar, e isto aconteceu, o ataque a esses petroleiros. Os petroleiros aconteceram perto das águas da Turquia. Então você sabe, é isso que eles continuarão a fazer. E o terrorismo, como já afirmei, as pessoas em Londres e em Paris não gostariam de nada mais do que matar mais russos. Mulheres, crianças, é nisso que são bons, não são bons na guerra. Mas aqui está a situação que devemos ter em consideração e estou a dedicar-me a isso há muitos anos e continuarei a fazê-lo. E gostaria de iniciar com esta declaração do antigo embaixador da Federação Russa em Londres, o Sr. Ikabianka. Ele redigiu há 2 dias este artigo maravilhoso sobre a situação relacionada com o... Bem, vamos colocar as coisas desta forma. Vamos deixá-lo falar, por assim dizer, como pode ver nas notícias da área. Ele fala sobre como a guerra de informação contra a Rússia vai acabar. E diz com precisão, conhecendo bem a Inglaterra, por exemplo. Ele já foi embaixador lá. Ele é, sem sombra de dúvida, um indivíduo com vasta experiência no campo diplomático, tendo discursado também no Conselho da Federação na Rússia. E a discussão revelou a necessidade de perceber que o ataque informativo sem precedentes que está a ser dirigido contra a Rússia faz parte integral do desafio existencial conhecido na Rússia, lançado pela esfera militar e política ocidental ao nível da identidade e da história. Uma vitória na Ucrânia, que já aconteceu, significaria o início do fim do Ocidente como uma comunidade histórica e política unida pelos interesses comuns das elites e civilizacionalmente ao nível da visão de mundo hostil à Rússia. O que é absolutamente verdade. Eles entendem isso perfeitamente bem e lutarão até o fim, como já é óbvio, e é exatamente isso que está a acontecer. E, novamente, o mais importante é que os russos finalmente reconheçam a situação com, por exemplo, a Europa, especialmente que é o velho Ocidente, pois a maioria da população na Europa também tem e, sabe, exerce opiniões hostis à Rússia e ao povo russo como um todo. E para lhe mostrar, sim, e sabemos, já falei sobre isso muitas vezes, vou repetir, pessoas normais não trabalham nos meios de comunicação ocidentais atuais. Essas pessoas são unicelulares, não têm integridade ou humanidade, basicamente são criminosos de guerra, a maioria. A BBC é, na verdade, uma organização criminosa de guerra em grande escala. E aqui está a primeira prova disso, como pode verificar por si mesmo, que até a Embaixada da Rússia no Reino Unido critica a imprensa britânica por citar Putin de maneira incorreta. É isso que eles fazem. Eles mentem. Qualquer pessoa do Telegraph, do Times, dos economistas são mentirosos.
Como já afirmei, essas pessoas não têm honra, não têm humanidade em si. Eles são essencialmente, bem, alguns deles, como já afirmei, são criminosos de guerra. A cobertura britânica sobre o mundo do presidente na Ucrânia foi enganadora e prejudicial. Os diplomatas questionaram sobre o que discutem, eles discutem sobre. O Daily Telegraph, que se diz ter permitido uma séria distorção das declarações de Putin durante a sua recente visita ao Quirguistão. Ele estava em Bishkek, obviamente, a falar na reunião ODKB, e as suas palavras foram efetivamente manipuladas. É isso que eles fazem, é isso que a imprensa americana faz. Para alinhar com a narrativa oficial do Reino Unido, a declaração no site oficial da embaixada afirmou na quinta-feira, em particular, que ele teria alegadamente dito que era a Rússia que pretendia lutar até que o último ucraniano morresse. O contexto verdadeiro é distinto. A embaixada reproduziu as palavras de Putin com precisão. E existem aqueles que continuam a acreditar que Kupiansk permanece sob domínio ucraniano e persistem em combater até que o último ucraniano pereça. Sim, ele está a falar das elites ocidentais que são criminosas, são anti-humanas. São, na verdade, anti-ocidentais em muitos aspectos. E assim, a embaixada russa em Londres, bem, fala sobre o que estou a referir-me. Pessoas normais não trabalham nos mídias britânicos. Não há pessoas normais. Não há quem não seja prostituta, literalmente. São prostitutas, a maioria delas mulheres e homens. Refiro-me a essas pessoas, o que posso dizer se provavelmente falarei sobre isso amanhã com George Galloway e evidentemente não é apenas no Reino Unido. Lembre-se que temos, por exemplo, toda a gama de média no Zimbábue, da CNN ao Wall Street Journal e ao New York Times, todos sob controle da CIA ou do FBI, seja qual for. E essas pessoas, sim, também já não têm humanidade em si, e eu explicarei por quê. Mas aqui está a questão que precisamos ter sempre em mente. E como viu por si mesmo, bem, o Sr. General Flynn, e cito, foi ontem. Ele afirmou basicamente o que todos já sabem, e vamos abordar isso em breve. O perdedor em chefe, Zelensky, com o seu círculo íntimo, todos precisam ser presos. Bem, concordo com o general Flynn, e não só eles precisam ser presos, sabemos disso quando. Muitas pessoas nos países ocidentais devem ser presas como criminosos de guerra, e alguns são nazis assumidos. Ele diz que uma investigação legítima deve ser feita sobre anos de desperdício, fraude e abuso em bilhões de dólares, que devem ser recuperados e usados para ajudar as famílias que perderam entes queridos nesta guerra inútil, iniciada por globalistas corruptos. Michael Freeman acerta em cheio aqui, absolutamente. E os globalistas são o Ocidente. E assim, porque o Ocidente é o principal gerador desta ideia globalista. E ele fala sobre o facto de que a América agora precisa encontrar maneiras de alcançar a paz. Sim, através da força, mas paz não mais lá. E para aqueles líderes estrangeiros ou indivíduos que queiram atacar a América enquanto colocamos a nossa casa em ordem, tentem-nos. Compreendo que o patriota americano fala sobre ele, mas duvido que alguém realmente queira atacar a América. Os russos não. Os russos, em geral, apreciam os americanos e, dessa forma, têm uma imagem um tanto idealizada da América, que eu pessoalmente não partilho. Lembro-me que já não está lá, mas sim, de modo geral, os americanos diferem dos europeus na maioria dos casos, e, portanto, Michael Flynn está absolutamente correto ao afirmar que eles precisam de paz. Contudo, no entanto, como já foi mencionado anteriormente, e cito o Sr. Putin sobre a maneira de expressar. Ah, meu Deus, então cá estamos. Primeiramente, é necessário compreender que esses 28, 19, 22, 42, 10, 45 ou quaisquer outros pontos que o Sr. Trump apresenta realmente não fazem com que os Estados Unidos não sejam cobeligerantes e não sejam parte do conflito que os Estados Unidos ou as elites globalistas dos Estados Unidos desencadearam. No entanto, o Sr. Putin afirma que um tratado de paz com a Ucrânia é legalmente impossível neste momento e, embora ele fale, não existe atualmente um rascunho de acordo de paz. Correto. Qualquer indivíduo que afirme que esses 28, ou seja lá o que for, alteram como o tempo todos os dias. Sobre aqueles pontos que o Sr. Trump apresentou através das negociações com o Sr. Witkoff e o Sr. Dmitriev, não é realmente um plano de paz, é um equívoco. Está correto. O Sr. Putin apenas delineou a gama de questões a discutir. O líder russo afirmou na quinta-feira. O presidente do ZQL, Donald Trump, recusou as tentativas ucranianas de se reunir esta semana, após a corrida de hoje da Europa Ocidental por um lugar nas conversações de paz na Ucrânia. Bem, a Europa vai ser sacrificada, sabemos disso. É por isso que estão definitivamente tão desesperados que continuarão a matar civis.
continuarão a tentar afundar o tráfego marítimo comercial e coisas assim. E só quando o acordo de paz estiver nas fases finais, Trump disse que dará ao líder ucraniano a sua reunião. Bem, o Trump está a começar a fazer coisas que deveria ter feito mais cedo. Já passámos por isto antes, discutimos isto muitas vezes, e só posso repetir para aquelas pessoas que não se lembram que ele teve, bem, esqueçam as 2 semanas, embora ele tenha dito sim, 24 horas, mas pelo menos nos primeiros 100 dias da sua presidência, ele poderia tê-lo feito. Ele não fez isso. Ele transformou esta guerra na sua própria. E agora tenta salvar a sua presidência. E, sabe, a imagem da América após a derrota militar catastrófica. E assim, vamos dar uma olhada em algumas partes desta derrota militar que está a moldar globalmente, não só na linha de contato de combate na Ucrânia, mas a verdade é que isto é o principal, por assim dizer, gerador da nova ordem mundial, da nova realidade geopolítica. E está a acontecer todos os dias. E vamos olhar tradicionalmente para as perdas das forças da Ucrânia, como pode ver por si mesmo. Isto é para o dia 29 de novembro. Sim, bastante normal, quero dizer, carne para canhão. E até mesmo algumas fontes ucranianas afirmaram agora oficialmente que apenas o número de, bem, essencialmente esses necrológios, sabe, essas notas sobre os falecidos, totalizou 700 mil, sem incluir as pessoas que desapareceram. Oh, meu Deus! E então sim, são cerca de 2 milhões que estão mortos, que foram mortos pelos russos. E assim, aqui está a situação que se está a desenvolver na outra coisa interessante. Além do Goliath Poli, vamos ao nosso bom amigo e coronel Popov, e como pode ver por si mesmo, Sivers, sim, é praticamente um caso encerrado, como pode ver por si mesmo, completamente cercado. E temos um outro considerável problema a ocorrer por lá. E em breve saberemos os números exatos dos falecidos, quaisquer que sejam as forças armadas da Ucrânia. Mas o que posso afirmar? E se olharmos para o que está realmente a acontecer na frente e para aqueles que não sabem, por exemplo, as FABs russas, aquelas bombas com o módulo OMPECA, que lhes permite planar agora até 200 quilômetros, isto é, quero dizer, uma revolução nos assuntos militares em muitos aspectos. E assim, como consequência, essas forças estão a ser completamente esmagadas e quando soubermos o total final, vai abalar o mundo. Bem, já abalou o mundo. É apenas que as pessoas que estão em Londres, Washington, Bruxelas, sabem o seu destino, esses regimes não são sustentáveis. Não estou a dizer que algo melhor sairá disso. Não podemos, por exemplo, na Alemanha, esperar que ainda mais radicais sem emprego cheguem ao poder. Como pode ver, por exemplo, se nas notícias recentes, basicamente venderam às pessoas da alternativa da Alemanha, o único partido que pode, teoricamente, salvar a Alemanha de se desintegrar e virar terceiro mundo. Mas não, duvido que consigam. Os alemães foram completamente, bem, não só emasculados, foram transformados numa massa cinzenta completa de, sabe, consumidores de cerveja. Eles assistem à Bundesliga, e é apenas isso. É o quanto se importam com o seu próprio país. No entanto, como pode observar por si mesmo, por exemplo, se analisarmos esta situação, é evidente que o Sr. Orbán, ao chegar a Moscovo, é tratado, sem dúvida, de forma muito cordial. E sim, pode observar por si mesmo, é o Sr. Orbán no restaurante que se localiza em frente ao Kremlin, sabe? Ele jantou hoje com a sua delegação e degustou, sabe, uvas acompanhadas de caviar vermelho, pilumini e uma variedade de outras iguarias. Como pode ver, as pessoas estavam felizes por tê-lo lá e ele é um dos poucos. Bem, na verdade, se contar, apenas 2 deles, o Sr. Fico e o Sr. Orbán, são verdadeiros líderes nacionais. E claro, para o Sr. Orbán, é muito importante assegurar o fornecimento de energia para a Hungria, porque os húngaros querem viver uma vida normal, tal como a maioria dos europeus. E então, o que posso dizer? Ele esteve em Moscovo e, obviamente, essa discussão não foi apenas sobre energia, foi claramente uma discussão sobre onde a Hungria se encontrará nos próximos 5 a 10 anos. Isso serão situações muito interessantes, certamente. E quem sabe o que eles discutiram? Quero dizer, mas sim, as relações entre a Rússia e a Hungria são muito pragmáticas. Os russos não têm... Sabe, não tem ilusões sobre o fato de os húngaros serem necessariamente amigáveis com a Rússia, mas os russos não se importam desde que seja um bom negócio. Certamente vamos realizar ótimos negócios, compreende? É tão simples quanto isso neste momento. E aqui surge esta questão deles, como já discutimos anteriormente, como expressar aquelas pessoas que não têm a mínima noção do que estão a enfrentar.
Trump tem a sua mente fragmentada. O que sabemos hoje em dia, com certeza, ele é, obviamente, sabemos que ele é narcisista, mas olhe para isto. Por que ele é narcisista? Observe que tipo de declaração ele realiza. Trump admitiu ontem o domínio dos quebra-gelos russos. Bem, ele diz que é ridículo. Não sei por que ele diz que é ridículo. Enquanto é tão natural para a Rússia que Moscovo agora tem 48 navios, enquanto Washington só tem um, o presidente disse que está a falar sobre a frota de quebra-gelos. O presidente Trump admitiu que os EUA estão atrás da Rússia em quebra-gelos, notando que os EUA têm só uma embarcação deste tipo, enquanto Moscovo opera dezenas. Bem, tenho novidades. Moscovo opera a frota de quebra-gelos, que é significativamente maior do que todas as outras frotas de quebra-gelos combinadas. E não estamos a falar dos quebra-gelos mais pequenos, do tipo portuário, construídos nos, estaleiros de quebra-gelos. Não, estamos a falar dos grandes navios com deslocamentos enormes. E como sabe, só temos um em todo o país, conforme mencionado numa chamada com membros do serviço militar na quinta-feira. A Rússia tem 48 e nós só um. Isso é simplesmente ridículo para os Estados Unidos. Mas como já sabe, os russos ofereceram em Anchorage, e mesmo antes de Anchorage, que se os Estados Unidos precisarem de ir e desenvolver a sua encosta norte no Alasca, nas águas árticas do Alasca, os russos disponibilizarão com prazer a sua frota de quebra-gelos, a única frota que pode operar nesse tipo de gelo. Obviamente, o lado americano não aceitou e sabemos que o Sr. Rubio também não gosta dos russos. Mas o que posso dizer? É sempre bom negócio oferecer se eles não aceitarem, paciência. E então, ele fala sobre isso. Trump mencionou que os EUPA estão a tentar reduzir a diferença construindo 11 navios com a Finlândia e depois disso querem construir mais 39 navios para chegar a 50 quando os finlandeses transferirem os seus. Bem, sem dúvida, na verdade, é uma experiência excepcional em construção naval que eles irão perder rapidamente. Já estão a perder muitas coisas economicamente. E o problema é que os finlandeses não sabem como, ninguém sabe como construir o quebra-gelo nuclear, ponto final. E o quebra-gelo nuclear é o único tipo de quebra-gelo que pode operar essencialmente durante todo o ano nas condições mais adversas do Ártico. Por exemplo, como foi afirmado por mim, e como sabe esta notícia que vou repetir novamente, os russos ofereceram aos Estados Unidos a frota de quebra-gelos para operar na encosta norte, nessas águas hostis, durante todo o ano para alcançar aquelas enormes reservas de gás, de petróleo, o que for. Os Estados Unidos recusaram, mas bem, o que posso dizer? E assim, quando houverem esses 11 quebra-gelos a diesel elétrico, porque ninguém tem experiência em construir este tipo de embarcações nucleares, se eles forem construídos ainda assim não vai resolver todo o problema. Pode possivelmente fazer alguma diferença, mas novamente não temos certeza de quanto tempo levará para construí-los. E como já foi mencionado anteriormente, os quebra-gelos a diesel elétricos, embora possam ser construídos com potência significativa, ainda assim, para operar durante todo o ano nas condições mais rigorosas e no gelo antigo e espesso com até 3 metros ou mais de espessura, é necessário. Oh, meu Deus! É necessário energia nuclear e um design altamente especializado, e apenas os russos são capazes de realizar isso. Contudo, sim, os Estados Unidos não vão colaborar com os russos para tal. É bastante evidente. E então, o que temos no final, após analisarmos todas as coisas que estão a ocorrer aqui? Observamos isto. Sim, este é o Wall Street Journal. Este é um daqueles criminosos de guerra que estão a promover a narrativa de que os russos têm de ser mortos e que a Rússia tem de ser destruída e apoiaram o regime nazi, então o que é que se espera deles? Como relatam que a Europa teme não acompanhar a competição das grandes potências. O continente preocupa-se por se tornar o maior perdedor na sua era de política transacional. Em primeiro lugar, não há política transacional. É tudo treta e são apenas um monte de críticos do Wall Street Journal que não têm formação ou pedigree em nada relacionado à geopolítica prática. Mas estão corretos ao dizer que a Europa combinada, a velha Europa, são perdedores. E é aí que vão continuar. E então, mas não é política transacional, são os russos que tentam impor, se quiser, os seus modelos operandi realistas, por assim dizer, nos países que realmente importam. A Europa ou a Rússia não importam, exceto como geradores de ameaças e ódio contra os russos. Mas sim, se chegar a isso, pode ser transformada num parque de estacionamento, ou quem pode argumentar contra isso? Se a Europa, de alguma forma,
com um grupo de críticos que acreditam que podem lutar contra a Rússia, como por exemplo voltando à Alemanha, vejam isto: o plano secreto da Alemanha para a guerra com a Rússia. Então, os alemães estão de volta novamente. Acho que não se pode mudar isso. Sim, não se pode ensinar truques novos a um cão velho. Então, estão a agir. Querem eliminar russos, confrontar a Rússia, de repente lançar um reforço militar, e sabe que isso vai acontecer. Mencionam algum documento que entende? Oficiais alemães de alto escalão reuniram-se no complexo militar triangular em Berlim há cerca de 2 anos e meio para planejar secretamente uma guerra com a Rússia. Ok, sim, acredito que aqueles 30 tanques Leopard e 25 aviões Eurofighter talvez consigam adquirir mais 20 caças F-35. Realmente assustaram os russos. Quero dizer, assustaram-nos de morte. Os russos estão a tremer de medo, mas o que posso dizer? Isto é a Alemanha! E então mencionam esse plano que dependerá do êxito da grande operação logística no centro do plano de operações da Alemanha. O documento secreto de 1.200 páginas foi criado atrás das discretas paredes do quartel de trabalho Julius. Ok, posso dizer-lhe uma coisa. O corpo de oficiais alemão é uma piada. O mesmo se aplica às suas capacidades operacionais. E depois, novamente, ouça mesmo os melhores dos melhores, a nata da nata. E alguns deles foram líderes militares excepcionais. Não, Rommel. Estou a referir-me a indivíduos da estatura de Walter Model, de Manstein, de Hauser. E sabe, pessoas desta magnitude, bem, devem estar a dar voltas no túmulo ao observar no que a Alemanha se transformou e no que a Bundeswehr alemã se transformou. É uma piada. É uma nação de piada com um exército de piada. Portanto, o plano detalha como cerca de 800 mil tropas alemãs, dos Isai-Montemir e de outros países da NATO, serão deslocadas para leste em direção à linha da frente. Mapeia os rios, ferrovias e estradas por onde viajariam e como seriam abastecidos e protegidos ao longo do caminho. Não serão abastecidos e não serão protegidos porque serão. A maioria será destruída antes de chegar às áreas de montagem, mas é preciso explicar às pessoas que não entendem, primeiro, o que é a defesa aérea moderna e o que são as armas modernas de longo alcance. Podem pegar em todas essas plantas, enrolá-las num tubo e enfiá-las onde quiserem, porque isto é tudo uma treta para relações públicas. Quero dizer, qualquer oficial alemão, ou na verdade qualquer oficial francês, não faz a mínima ideia sobre operações modernas de armas combinadas e o que isso implica. Eles simplesmente não entendem, nem a maioria do Pentágono. Eles não têm pontos de referência, não têm formação acadêmica para compreender isso. E eles nem sequer possuem as ferramentas fundamentais para generalizar, por exemplo, o pensamento militar tradicional russo, que é, como sabe, verdadeiramente notável. O Míssil de Viena foi publicado, por exemplo, nesta nova edição deste mês, sobre a natureza em transformação das operações de armas combinadas em grande escala. Os russos sabem, os americanos não. E os europeus? Estou a brincar e não estou a ser sarcástico quando digo literalmente que se pode pegar num sargento ou num oficial não comissionado da linha da frente das Forças Armadas russas e sim, ele pode ir e realmente fazer com que todos aqueles, não só os coronéis, mas também os generais de Bruxelas, do quartel-general da NATO, pareçam uns idiotas. E não se trata apenas de truques táticos. Trata-se de compreender a natureza fundamental da guerra, o que eles não fazem. Nunca lutaram em algo assim. A última ocasião em que alguém combateu nesse conflito, por exemplo, neste caso específico na Alemanha, como já referi anteriormente, existiam indivíduos da estatura de Manstein, Model, Hauser e outros de semelhante calibre. Adivinha o que aconteceu? Sabes, eles perderam. Adoro este meme maravilhoso, onde, na verdade, podes ver o Exército Vermelho a invadir Greystock e Rickstock, enquanto os vês lá a gritar que não, vamos negociar o acordo de paz. Quer dizer, nas nossas condições. Não pode sentir-se estúpido. E, novamente, muitos deles, bem, são estúpidos, basicamente, as elites europeias e ocidentais são estúpidas. Têm diplomas e são idiotas com doutoramentos. Mas eles não entendem como o mundo real funciona. E aqui está um excelente artigo da RT. Finalmente alguém aborda isto. Novamente, eu estava a abordar este tema em todos os meus escritos desde que comecei essencialmente a abrir salvas no meu blog em 2014. E então temos este homem da Rússia. Oh não, peço desculpa, Ele era o editor em Moscovo, Henry Johnson, que coloca a questão que qualquer pessoa de relevância, incluindo indivíduos como Michael Hudson, estava a levantar. E depois ele fala sobre o mito do PIB, o que realmente revela e o que não revela. Sim,
mostra todas as tretas inventadas por pseudo-acadêmicos de quadro branco com doutoramentos em economia de qualquer escola de Chicago ou Ivy League. Este grupo de indivíduos incompetentes que não seria capaz de gerir uma loja 711 sem a levar à falência em um curto espaço de tempo, mas aqui está, e ele discute sobre a história do problema. Poucas semanas após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o economista belga Paul de Groot escreveu um artigo para o site da London School of Economics, um grupo de fraudes acadêmicas com o título "A Rússia não pode vencer a guerra". Nenhum especialista militar, claro que não, nenhum é. Na verdade, há muitos no Pentágono com 2, 3 ou 4 estrelas que não são especialistas militares. De Groot baseou a sua conclusão em cálculos simples, dizendo que o PIB da Rússia era quase igual ao produto combinado da Bélgica e dos Países Baixos. Ele disse que a Rússia é um anão econômico na Europa. A operação militar estava, portanto, condenada. Sim, vemos como estava condenada. E então ele perguntou-lhe. Henry Johnson fez a pergunta que realmente se resume a como é que tal dependência do PIB ainda faz algum sentido. Não faz sentido. É tudo uma treta. Por exemplo, se olharmos para os economistas dos Países Baixos ou da Bélgica, pelo que entendo, eles incluem no PIB todas aquelas transações feitas em prostituição, em tráfico de drogas e coisas dessa natureza. Oh, evidentemente, creio que as atividades de jogos de azar nos cassinos também são contabilizadas no PIB. Então, sabe o que mais? Posso expressar o produto interno bruto em termos de inalar o ar. Sabe, determinar os volumes cúbicos do ar que inalo, ou qualquer um de vocês, e atribuir um valor monetário a isso. E adivinhe só, não será o produto interno bruto a aumentar, como já mencionei em várias ocasiões, aqui estão os antigos, agora é ainda mais elevado, essencialmente, a diferença entre, por exemplo, a principal potência econômica na Europa, pelo menos passaram por isso com estes automóveis ridiculamente sobrevalorizados, tudo está sobrevalorizado, e agora estão basicamente falidos na Alemanha e na Rússia. Como pode ver por si mesmo. Sim, se começar a olhar para o verdadeiro padrão de vida na Alemanha, também posso dizer-lhe que é um negócio. Este é um estado totalitário sufocante. E sim, os alemães começam a viver muito pior do que os russos. Todos os europeus serão muito mais pobres. Mas tenho a certeza de que algum crítico da London School of Economics, aquele grupo de fraudes, vai inventar uma nova métrica que te dirá que, na verdade, o Luxemburgo é economicamente maior do que a Rússia, porque é a única coisa que fazem. Tudo o que o Ocidente faz hoje resume-se a terrorismo, relações públicas e como podes ver por ti mesmo. Mas é necessário explicar novamente algumas críticas da London School of Economics. Se compararmos as economias russa e alemã dos últimos 3 anos até agora, os russos elevaram tudo para a estratosfera. Sim. Não se pode explicar a essas pessoas, elas não entendem a verdadeira economia. São todos charlatães treinados em Wall Street, lobos de Wall Street. A única coisa que sabem é como ganhar dinheiro. Eles não entendem o que são economias reais, nenhum deles alguma vez trabalhou em gerir algo que produzisse algo tangível que fosse necessário, exceto serviços. Bem, nem todos os serviços são inúteis, precisamos de serviços na verdade. Admito que uso a Amazon, mas o problema é que evidentemente a Amazon não produz coisa alguma, gera muito tráfego. Contudo, como pode compreender, se começar a considerar apenas o lado financeiro da questão, estará em grandes apuros. E apenas para lhe fornecer um exemplo, mencionei sobre isso e para que possa compreender que a Marinha dos Estados Unidos recentemente cancelou a fragata da classe Constellation. Não é que os Estados Unidos não consigam mais realizar isto. E ainda assim, pode ler sobre a história, pode visitar o meu blog, e eu descrevia. É um navio bonito, sem dúvida. E custa mais de 1 bilhão por casco. E este é o navio que, na verdade, está obsoleto, ou até mesmo nas fases de design, porque transporta os mesmos sistemas de armas obsoletos que os Estados Unidos produzem. E não consegue parar nada moderno em termos de armas de ataque. E como resultado, pode usar um par de Onyxes, cada um deles a custar cerca de $1,5 milhão de dólares, e consegue afundar esta coisa. É um navio bonito, não se engane, tem uma aparência deslumbrante. Por isso cancelaram-no. Por quê? Vou precisar de fazer uma questão separada, na verdade puramente militar, sobre essa coisa, por assim dizer. Então, o que temos aí? Bem, temos o mês de novembro, que já passou. E o que posso afirmar? Os russos continuam a realizar o que estão a fazer e estão a fazer o melhor do mundo. E esperem mais histeria, motorização.
E aconteceu por toda a Rússia. É isso que eles fazem. O truque mais recente é, obviamente, colocar algum dinheiro ou algum brinquedo nas ruas e, enquanto isso, uma das crianças já teve os dedos rebentados, porque é isso que eles fazem. Esta é a sua maneira de travar guerra, porque são covardes, são ineptos e tolos e não possuem qualquer humanidade ou honra. Portanto, boa viagem a este tipo de ocidente.